Olá, está no ar o programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também canal de Identidade. Há alguns anos atrás, e nem precisa ir tão longe assim, era difícil imaginar que se poderia assistir televisão pelo celular, ler um livro sem precisar de papel ou tirar uma fotografia e postar instantaneamente na internet. Mas todas essas atividades são possíveis hoje e estão ao alcance dos nossos dedos graças aos aplicativos. E é sobre esse universo tecnológico, o mundo dos aplicativos, que a gente conversa no programa de hoje. Você que está aí em casa nos assistindo nesse horário das 6h30 da tarde, pode participar do programa mandando as suas dúvidas. Não é mesmo, Micael Suzin? Isso mesmo. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Boa noite. Como é que o pessoal pode fazer para participar do programa? O pessoal pode entrar em contato através dos nossos canais de interatividade. Tem o facebook.com/UXTV, tem o Twitter @UXTV e também pode ligar no 32 18 21 94. Para começar a discussão, hoje a gente já vai mandar uns aplicativos aqui, o da UX FM e o da UX TV. É uma boa dica, né? Dá para assistir também o programa pelo aplicativo da UX TV e UX FM. Exatamente. Tá certo, então. Para começar o programa de hoje, eu queria falar com vocês dois. E eu acho interessante a gente definir o que é aplicativo. Guilherme, o que é um aplicativo? Boa noite, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Bom, então assim, aplicativo vem de software. Antigamente se falava muito em programa, né, software. E hoje em dia, apesar de tudo ainda ser uma aplicação, aquele mesmo que você tem hoje num computador ainda é um aplicativo, a gente relaciona muito o aplicativo com o dispositivo móvel, seja ele um smartphone ou um tablet. Mas hoje em dia ainda está movendo um pouco para a web também. Hoje já tem aplicativos de web e deixou aquele software de computador de ser aplicativo. Então hoje em dia, generalizando bastante, é tudo aquele programa, aquele software que roda num dispositivo móvel ou na web que resolve pequenos problemas. Hoje daria para dizer que seria uma boa definição. Professor André, e em quais plataformas, então, os aplicativos podem ser inseridos? Pegando carona e, antes de tudo, agradecendo o convite e agradecendo a todos os espectadores nesse começo de sexta-feira, começo de noite de sexta. Mas as plataformas principais, a gente sempre olhava para o computador, mas hoje está olhando muito para Android e para o iOS, para o iPhone, para o iPad, para esses dois universos. Digamos que eles como é que a gente pode dizer assim, eles se adonaram desse termo aplicativo em função de App Store, que é uma marca de vender o aplicativo, de vender, colocar a criação. Então, essas duas plataformas, vai bem por aí. A gente pode fazer coisa para a web, que vai lá ter uma função específica. E, basicamente, o que os smartphones, os tablets puxam e intensificam bastante é usar o software, a gente chama de aplicativo, para uma função muito específica. Eu quero ver o UX TV, eu quero ver o horário do cinema, eu quero ver como é que está o trânsito para abrir um Waze. Então, tem uma função super específica. E quais são as principais diferenças, então, entre o Android e o iOS 7 que você estava falando? Aí, se a gente olhar assim, são dois mercados, duas plataformas. Não dá para esquecer de Windows Phone, por exemplo, que é uma terceira que corre por fora e é importante. Mas, basicamente, uma é marcada por ser ter as políticas da Apple, outra é marcada por ter as políticas do Google. Qual que é a grande diferença para trocar para o público que está vendo a gente agora nesse começo de noite? A Apple é um pouco mais controladora no que ela põe para dentro. Você precisa passar o aplicativo lá, você precisa deixar que vai demorar, às vezes, uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Eles vão testar, vão fazer tudo que é possível para olhar seu aplicativo e aí vão liberar para que o público possa consumir. Já o Google é um pouco mais instantâneo, o que acarreta algumas diferenças, do tipo, às vezes a gente diz assim, pô, mas o Google qualquer coisa entra. Claro, é o formato que se tem. Então, digamos que essas são as duas principais diferenças. Uma controla super o que vai para dentro, tanto é que tem um pouco mais de facilidade, o pessoal gosta um pouco mais de usar, e outra plataforma, que é o Android, um pouco mais aberta para que o pessoal construa coisas e publique com mais agilidade. Como é que eles são feitos? É um processo muito complicado? Aquele processo é uma palavra muito assim, depende muito do que você quer fazer. Se você quer fazer uma coisa, às vezes tem aplicativos que são feitos em um dia, que o cara trabalha com dados públicos, passa 24 horas num hackathon, numa maratona de hacking para trabalhar, e aí faz alguma coisa. Ou tem aplicativos tipo um Angry Birds, por exemplo, que demora 2 anos o primeiro para ser feito, até testar, até chegar na versão correta. Então depende muito do escopo do projeto, do que você tem. Às vezes tem aplicativos que vão ter coisas do tipo, vai ter investimento de 100 mil reais, 150 mil reais. E existem aplicativos que, sei lá, eu crio, quero trabalhar com bases de dados abertas do governo para consulta no telefone, consultar entregas do correio, por exemplo, que é um aplicativo super conhecido que o pessoal de Android e de iPhone usa para saber onde é que está a encomenda. Nada mais é do que uma interface que o
o desenvolvedor passou alguns 2, 3 dias trabalhando em cima disso, entra lá via web, pega lá no site do correio, retrabalha e te coloca na palma da mão. Certo. E será que todas as empresas podem ter um aplicativo? E quais são os cuidados que nós devemos ter na hora de fazer um app? Essas respostas você confere na reportagem preparada pela nossa equipe. Sabe aquele aplicativo de celular ou de tablet que você ou seu amigo adora? Para que ele seja atrativo e funcional, empresas especializadas colocam em prática os estudos realizados na área. A gente avalia como é que funciona o negócio do cliente, o mercado do cliente e consegue adequar ele a um aplicativo, uma aplicação para um smartphone ou um tablet para o negócio dele. Antigamente a gente trabalhava muito com todo mundo que tem um negócio pode ter um aplicativo, muito similar à época onde a internet era novidade. Todo mundo tinha um site, às vezes não sabia nem porquê. Hoje a gente avalia muito melhor qual que é o negócio do cliente, quem que é o público-alvo dele, se esse cliente, se esse público-alvo vai ter vai utilizar um aplicativo e isso vai dar um retorno de fato ao cliente, né? E daí sim esse aplicativo é feito. Tem alguma diferença entre aplicativos para smartphones, para tablets? Como é que funciona essa parte técnica? Sim, tem bastante diferença, né? No início da entrada dos tablets se considerava como basicamente um smartphone com uma tela maior. Hoje não, hoje tem um estudo muito maior em cima de tela, de usabilidade, de formato de conteúdo para tablets e para smartphones. No smartphone a gente tem uma tela menor, a gente tem que pensar que quem está utilizando um smartphone está às vezes de pé, numa fila de banco, por exemplo, então as coisas têm que ser muito mais bem pensadas para essa velocidade do dia a dia. Diferente de um software para computador, o apelo principal de um aplicativo é a usabilidade e a beleza dele, a estética dele, tanto que tem usuários que deixam de baixar um aplicativo porque ele é feio ou que ele não é fácil de usar, né? Apesar da alta demanda do mercado, as equipes de criação de aplicativos costumam ser enxutas. Na empresa de Guilherme, em Caxias do Sul, um designer e 2 programadores dão conta do recado. Então, hoje já quem desenvolve aplicativo tem que se preocupar muito com fazer um aplicativo que de fato seja necessário, que de fato tenha um público bem definido. Hoje não é em quantidade, agora é qualidade. É se preocupar em olhar para um negócio, entender como é que ele funciona, quem que é o público-alvo desse negócio e sim, fazer um aplicativo direcionado para esse cara. Seguindo por esse caminho, com certeza o mercado é gigantesco, né? Mas tem que ter cuidado, não é só fazer aplicativo atrás de aplicativo, é uma coisa um pouco mais estudada do que antigamente. Vamos falar um pouquinho então desse mercado. Professor André, quais são os profissionais que desenvolvem aplicativos? Aí tem uma gama muito forte de profissionais novos e, digamos assim, uma recombinação de profissionais. Você vai ter desde o cara que vem de ciência da computação, do cara clássico de informática, mas você precisa de um bom designer, um cara que vai ter uma concepção bacana de design, um cara que tem uma concepção de um termo que o Guilherme vai lembrar que a gente chama de user experience. O cara que trabalha com como é que a pessoa lida com a informação, como é que está toda, para traduzir para o nosso espectador, quase que a diagramação do aplicativo, como é que as coisas estão ordenadas. Então, tipo, ele vai ter que ter uma noção de design, vai ter que ter uma noção de estética, mas ele tem que ter uma noção de processo, como é que a pessoa usa. Giovana, tu usa muitos aplicativos no teu dia a dia? Alguns. Eu diria que até bastante. E vocês estão com o desafio de desenvolver um aplicativo, né? Estamos. Qual é a tua ideia? A minha ideia, juntamente com o grupo que nós estamos, é um aplicativo do tipo Caxias 24 horas. Nesse aplicativo, tu tá saindo de uma festa às 3 da manhã e tá a fim de comer alguma coisa. Tu não sabe o que tá aberto aquela hora. Tu busca lá no aplicativo, vê todos os bares que estão abertos com alimentação, restaurante, fast food, enfim, esse tipo de coisa. Então seria de serviço? Isso, de serviço. E está sendo muito difícil para desenvolver? A gente tá apenas começando, né? Estamos prontos para o desafio. Tá certo, pode passar o microfone. Teu nome, por favor? Bibiana. É o mesmo aplicativo, Bibiana? Não, a gente é de grupo diferente. O que a gente tem que pensar assim, o app ele não sai do computador para o smartphone. Ele sai do papel para o computador, para o smartphone. Então a gente está ainda naquela parte de definir o escopo, de saber exatamente o que achar, a ideia, e hoje a gente tem uma gama muito grande de aplicativo. Então, você ter uma ideia original, algo que seja realmente, que a usabilidade seja bacana, é bem difícil. Então, a gente discutiu aí para fazer um aplicativo de teleentrega.
Então, a ideia seria mapear todas as teleentregas dentro de algumas gamas de pizzaria, restaurante japonês, chinês, enfim, e que o usuário possa vir e recomendar. No caso, assim, ele vai dar uma avaliação e quando você for buscar pela pizzaria, ele vai ordenar pela que tem a melhor avaliação. A gente tem o ensino médio politécnico, né? Eu sou professora de português, não tenho nada a ver com o aplicativo, mas caí de paraquedas. Aí os meninos queriam desenvolver o turismo em Antônio Prado, né? A gente trabalhou com eixo comunicação e mídias, né? Então, eles pediram para trabalhar em cima disso e eu morava em Santa Maria, há 13 anos atrás. Eu disse, eu nunca ouvi falar em Antônio Prado no momento em que eu estava em Santa Maria. Só fiquei conhecendo quando eu vim para cá, né? É uma boa. Aí eles foram à prefeitura, coletaram dados e ele pode falar direitinho. Vamos ver com eles então como é que foi esse processo e como é que ficou o aplicativo. Bom, o design dele não é muito complicado, né? Porque, enfim, a gente teve que fazer um pouco de Photoshop para fazer o plano de fundo, né? A gente desenvolveu para Android, para iOS, né? Da Apple, né, iPhone, e a gente teve um pouquinho de dificuldade por causa da redimensionalização das telas, né, que são mais para Android, são mais de 20 tamanhos, né, além do digamos assim, como que eu posso dizer, o processamento, né, dos dispositivos, ele é diferente. Então, nós criamos o aplicativo sobre turismo, né, de Antônio Prado, porque em Antônio Prado sempre falam que tem um grande potencial turístico, mas não é bem aproveitado. Aí, como hoje em dia todo mundo tem smartphone, todo mundo tem tablet, a gente criou um aplicativo para conciliar a informação à tecnologia. Aí já disponibiliza todas as informações que o turista precisa para sua estadia em Antônio Prado. E o que foi mais difícil em fazer esse aplicativo aqui? Criar ele, mas foi um mês assim que foi coletar dados. A pessoa que quer baixar o aplicativo, ela tem um QR Code, né? Aí foca a câmera através de um leitor, né? É outro aplicativo, né? E foca a câmera do dispositivo para o QR Code. Então ele vai baixar ou através do navegador do celular, né, que digita o endereço, né, e ali no navegador, e ele vai baixar e vai dar todo o processo de instalação do aplicativo. Tá certo, qual é o endereço? É app.vc/Prado. Até eu queria comentar que agora a nossa escola, a gente tem uma parceria com o SER, da Abril Educação, que é o nosso sistema de ensino. O SER, ele disponibilizou a partir de agora um aplicativo que a gente pode ter acesso a todos os nossos livros do ensino médio, desde o primeiro ano ao terceiro ano. Então, isso pode, aos poucos, né, em fase de teste, nós podemos começar a utilizar em sala de aula os tablets para poder ter acesso a todos os livros e assim não precisar mais levar os livros debaixo do braço e tudo. É bem mais fácil, com toda certeza, não precisar ficar procurando as coisas, tu ter informação e o teu professor saber também um pouco e através das redes sociais aplicar essa maneira mais tecnológica seria. Não uso muito, mas gostaria. Agora acho que... Aí. Eu não uso muito, mas eu gostaria de usar vários, assim, só que o meu celular ainda ele não... Ainda não comporta. Ele é bem ruim. Passa então aqui para os teus colegas. Cara, eu sou um zero, assim, com tecnologia. Eu não manjo quase nada, assim. Para a esquerda, então, a tecnologia, tu é um zero à esquerda. Zero à esquerda, cara. Eu mais manjo um pouquinho no Facebook ali e ainda me aperto. Às vezes eu olho pro meu irmão, cara, me ajuda aqui que tá difícil. Tu usa bastante aplicativo? Bah, cara, eu acho que eu uso até mais do que eu deveria. Ah, é? Por quê? Obrigado. Porque... Ficou viciado? Não é viciado, é que simplesmente porque tá ali. O cara quer, às vezes, passar o tempo, e daí puxa o celular e fica mexendo. Eu chamo isso da maldição do smartphone, tá ligado? A maldição do smartphone. E quais que tu mais usa? Bah, cara, rede social, bastante. Tradutor, também. Vem pra mudar a direção. E aos poucos eu me entreguei. A ti me deixou na solidão. Eu acho que eu só me enganei. E eu não tenho mais você aqui. Já não tenho mais pra onde ir. Sempre paro e me pergunto, e pego a
você pode estar. Mas mesmo assim eu quero te encontrar, pedir ao menos onde que eu errei. Nada vai tirar o seu lugar. Meu coração não quero outro alguém, e eu não tenho mais você aqui. Já não tenho mais pra onde ir. Sempre paro e me pergunto, me pego a pensar aonde você foi, aonde você pode estar. E eu não tenho mais você aqui. Já não tenho mais pra onde ir. Sempre paro e me pergunto, me pego a pensar aonde você foi, aonde você pode. E eu não tenho mais você aqui. Já não tenho mais pra onde ir. E eu não tenho mais você aqui. Já não tenho mais pra onde ir. E eu não tenho mais você aqui. Você que está aí em casa nos assistindo ao vivo pode mandar a sua dúvida aqui para o Mikael Suzin, não é mesmo, Mikael? Isso mesmo, pessoal. Pode entrar em contato pelo facebook.com/UXTV, pelo Twitter @UXTV e também pode ligar no 32 18 21 94. Pode fazer como a Alice Caberlon, ela mandou um parabéns aos alunos de Antônio Prado pelo aplicativo, né? E diz que o turismo de Antônio Prado agradece. Já está fazendo sucesso. E Guilherme, é muito caro fazer um aplicativo? Dependendo de onde você está, sim, pode ser muito caro, né? A gente tem parceiros e amigos em São Paulo, por exemplo, que só por começar um projeto já é 3 vezes mais caro do que aqui na região. Não é à toa, o profissional de lá é muito mais caro, simples, né? E isso acaba encarecendo o processo. Mas ele ainda, hoje, se trazendo isso para a nossa região, ele está um pouco mais caro do que fazer um software, um site, por exemplo, porque ele envolve um conhecimento novo, ele envolve profissionais especializados. Como o professor disse, ele envolve uma equipe de design diferenciada, né, que tem esse conhecimento múltiplo, né? Então acaba sendo um pouco mais caro nesse sentido. Quando a gente trabalha com o modelo de free e o modelo de pago, 5% mais ou menos paga, migra para o universo do aplicativo total. Mas você tem que também trabalhar e dizer assim, olha, seduzir a pessoa de que isso aqui é importante para você, você vai ter que usar mesmo e me paga e coloca dinheiro aqui. Complementando, isso também é uma coisa que está se vendo muito forte fora do Brasil, aqui ainda não chegou, mas hoje já é claro, já tem pesquisas que mostram que se você tem um aplicativo pago e outra alternativa, mesmo que não seja tão boa quanto a paga, dificilmente o usuário vai ir na paga. Prof. Branco, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão. Os aplicativos nos trazem muitas facilidades. A gente fica mais acomodado com isso, será? Mais acomodado? Não, eu penso que não. Eu acho que é pelo contrário, estimula, né? Pelo contrário, eu acho que estimula. E uma outra coisa que eu gosto sempre de colocar é que as pessoas falam, até no sentido de crítica, de que a internet é muito rasa, né? O estereótipo disso é a Wikipédia, né? Não, tu não pode pesquisar aqui, tu isso, tu aquilo. Então, tudo que é internet é muito raso. Eu sempre digo que, na verdade, o que a gente chama de raso na internet é só a ponta do iceberg. Qual é o aplicativo que tu está desenvolvendo? Eu também é desse do guia, né? Então, na verdade, todo o aplicativo que tu cria é bem... esse projeto de criar e pensar é bem interessante, né? É difícil? Eu acho que tudo que é novo é um desafio, mas é uma dificuldade que tu vai trabalhando, né? É bom trabalhar nisso, né? No início é tudo muito estranho, né? A gente fica meio receoso de mexer, mas a facilidade é quando ele já é baixado e ele não é necessário ser pago, conectado à internet, ele facilita porque às vezes tu tá num lugar que não tem internet, tu precisa se localizar, e se o aplicativo, por exemplo, ele é de localização e não
não precisa usar a internet, facilita porque tu não te perde. Agora, alguns que é utilizado 3G ou Wi-Fi ou qualquer coisa assim, dependendo do local que tu está, dificulta um pouco. A gente está desenvolvendo um aplicativo de gastronomia. Na verdade, a gente vai reunir alguns serviços de gastronomia para que as pessoas tenham acesso fácil e rápido nesse aplicativo, sabendo que tipo de comida que ela quer e rapidamente se tem estacionamento, se dá para fazer reserva, qual é o endereço, o telefone, se aceita cartão. Aquelas coisas básicas que a gente procura num site, a gente vai disponibilizar no aplicativo, que eu acho que isso vai facilitar bastante a vida das pessoas. Eu uso bastante redes sociais e, como a colega de monitoramento em redes sociais, que isso facilita bastante para quem trabalha na área. Além do entretenimento, claro, games e até para acompanhar filmes e séries que eu assisto, eu costumo me organizar por ali. Daqui para frente, como é que vai estar esses aplicativos, esse mercado de aplicativos? Acho que ele tem uma força muito grande que a gente está começando a notar agora. Ele está demandando, a gente sempre imaginava que tipo, toda a internet iria se expandir, ia ficar mais multimídia, para lá, legal. Só que o aplicativo é uma força tão forte, e de eu precisar de ter uma informação recombinada tão forte, que está demandando que toda a informação, seja o que eu publicaria na web, uma notícia, um vídeo, ele seja de uma fácil organização, de uma fácil recombinação. Então a gente começa a ver cada vez mais uma organização que a gente chama tecnicamente de cards, de cartões para organizar isso. E de uma outra força, o celular é uma coisa muito pessoal. O celular é uma coisa que ele, quando eu abro o meu aplicativo, nessa rodada que fez ali, Matheus perguntou para todo mundo, cada um disse o seu aplicativo, né? Cada um tem o seu cardápio, para falar em comida, cada um tem o seu cardápio, tem os seus aplicativos que olha. E aí quando eu vou procurar algumas informações, eu quero aquelas informações voltadas ao que eu quero. Quantidade está diminuindo e a qualidade está aumentando. Então, lógico, não quer dizer que não tem aplicativo suficiente, tem muito aplicativo, mas o que se destaca é aquele que é bom. Queria que vocês dessem algumas dicas de aplicativos legais para os telespectadores irem baixando. Acho que a gente comentou um que é útil pra caramba, que é o Waze, que é um aplicativo que ele funciona para você saber o que está acontecendo com o trânsito. As pessoas, é quase uma mistura de... Não é à toa que o Google comprou. É uma mistura de rede social com trânsito. Ele é quase um GPS mais inteligente. Eu estava voltando de Caxias um tempo atrás, infelizmente teve um acidente na estrada, e quem me informou de onde é que estava a distância do engarrafamento foi o aplicativo. Eu, que sou jornalista, eu falei assim, pô, peraí, mas não foi a rádio que me informou, onde eu estou acostumado a ouvir isso. E aí foi o Waze que me informou. Eu acabei de descobrir os controles remotos pelos aplicativos. Então, em toda casa, televisão, Apple TV, videogame, som, é tudo controlado via o smartphone. Então, eu estou lá no quarto escutando música, quero trocar a música, eu consigo trocar isso pelo celular. Então, controle universal, então. Universal, quase. E é bacana porque tu tem toda essa interação real mesmo de todos os aparelhos. É muito bacana. Tá certo, então. A gente está se caminhando para o final. Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui, a presença do Guilherme, do André. Agradecer a presença de você que está em casa também, nos acompanhou nesse Rede de Olhares. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas a gente fica também com o som da banda Vibe Rock. Até a próxima. Viva a vida. Yeah. 2013. Chegou a hora de mudar. O dia acabou de nascer. Já tô cansado de esperar pra ver aquilo que não muda, que não tá nem aí. Pega, abusa, faz a mente evoluir. A vida cobra, é difícil, não dá, mas que tu fez ninguém pra mudar. Viva a vida antes que ela passe por você. Chega de esperar aquilo que pode não acontecer. Viva a vida antes que ela passe por você. Chega de esperar aquilo que pode não. Eu quero direção pra não ficar sem saber aonde ir. Eu quero inspiração, ter uma meta e saber que eu consegui. Que eu consegui. Energia, energia, energia. E o forte nunca se distrai. Eu sei que na vida a gente cai, mas depois de cair temos que prosseguir. Drogas, violência, maldade é consequência. Tudo que te faz mal
otário é quem pensa, né? Repara que no final viva a vida antes que ela passe por você. Chega de esperar aquilo que pode não acontecer. Viva a vida antes que ela passe por